Deus fez a você uma promessa. Promessas. Ele deu a esta igreja uma promessa. Ele deu aos filhos dele, a nós, uma promessa. Promessas. E existe uma terra prometida onde veremos essas promessas se cumprirem. Existe uma terra prometida adiante. É para lá que estamos indo. Estamos a caminho da terra prometida. E todos nós temos diferentes terras prometidas. Todos temos coisas diferentes que Deus nos prometeu de forma única. Mas também nós, como um exército de avivamento, esta igreja, existe uma terra prometida para esta igreja também. Para a nossa igreja, para o corpo de Cristo. Eu compartilhei uma mensagem, talvez, não sei, alguns meses atrás ou algo assim, compartilhando a visão que Deus nos deu na igreja 5F. Se você não viu essa mensagem, certifique-se de conferir no YouTube se você pesquisar. Estou esquecendo o nome exato, mas acho que é a visão de Deus, algo assim. Você pode encontrar isso no meu canal do YouTube, então definitivamente confira, mas naquela mensagem eu compartilhei esta visão mais chocante, incrível e gigantesca que Deus nos deu na igreja 5F. E para o avivamento global ao redor do mundo. É uma visão gigante. Você se lembra? Muitos de vocês aqui se lembram? Não é gigantesca? Não é surpreendentemente gigantesca? Está além dos meus sonhos e expectativas, e tenho certeza de que provavelmente está além de todos vocês também. Mas eu só vou dizer que ainda não estamos nessa terra prometida. Como eu compartilhei muitas vezes, vimos apenas uma pequena porcentagem do avivamento que Deus tem preparado. O avivamento é agora, nós verdadeiramente estamos em avivamento. Mas vimos apenas uma pequena porcentagem da magnitude desse avivamento que Deus tem preparado. Em termos da quantidade de pessoas que entrarão nesse avivamento, que entrarão nesta igreja, e das portas que Deus abrirá para termos domínio nesta terra. Portas na mídia, portas para alcançar pessoas, um lar, um prédio de igreja. Essas são algumas das coisas, mas é uma visão gigantesca. Ainda não chegamos lá, mas estamos a caminho. Aleluia. Então, sempre que existe uma promessa, isso significa que também existe um deserto. Deserto não no sentido de ficar constantemente preso em uma caverna, como Davi. Não no sentido dos filhos de Israel estarem literalmente no deserto, mas deserto significando a jornada. Como os filhos de Israel passaram pelo deserto para chegar à terra prometida, eles passaram por uma jornada. Eles tiveram que atravessar uma jornada, e essa jornada incluiu provas. Essa jornada incluiu obstáculos. Essa jornada incluiu partes secas, períodos secos. E então, nesse sentido, sempre que existe uma promessa, existe um caminho até lá. Uma jornada pelo deserto para chegar à terra prometida. Então, esse é literalmente o caminho. Esse é o caminho. Para chegar à terra prometida, o único caminho, a trilha, é o deserto. Esse é o caminho que temos que seguir, não existe outro caminho. Então, vamos para Deuteronômio 1:2. Antes de irmos para essa escritura, os israelitas levaram 40 anos para chegar à terra prometida. Esse foi o caminho deles. O caminho deles levou 40 anos. Mas Deuteronômio 1:2 diz: são 11 dias de jornada desde Horebe pelo caminho de Monte Seir até Cádiz Barneia. São 11 dias de jornada.
Agora, isso fazia parte do caminho, mas não era para levar 40 anos. Era para levar muito, 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 muito menos tempo do que isso para chegar lá. Muito, muito, muito menos. Nem mesmo um ano. Não. Mas levou 40 anos. Agora, isso não significa que eles estavam assim. Significa que eles estavam assim. Foi assim que o caminho deles parecia. Deus sabia que eles precisavam de tempo para tirar o Egito de dentro deles. Era o fato de que eles precisavam de tempo. Então Deus, em sua bondade, porque sabia que eles precisavam de tempo para conseguir lidar com a promessa que ele iria dar, fez com que eles andassem em círculos. Levou eles até aqui e ao redor novamente, aqui e ao redor novamente. E então, finalmente, eles estavam prontos. Eles tinham tirado o Egito de dentro deles o suficiente. Apenas 2 deles, porém. Deuteronômio 1:6. O Senhor nosso Deus nos disse em Horebe: Vocês já permaneceram tempo suficiente neste monte. Então, finalmente, quando chegou o tempo de Deus, e Deus viu, vocês já ficaram aqui tempo suficiente. E agora é hora de vocês entrarem na terra prometida e Deus sabe o momento em que você está pronto. Então, Jesus, a promessa dele, a missão dele, era libertar o povo e trazer salvação às pessoas no mundo. Mas ele não começou imediatamente a ministrar às pessoas, nem foi direto para a cruz. Primeiro, antes de ministrar às pessoas e ir para a cruz, ele primeiro foi para o deserto. Esse foi o caminho para chegar à promessa, a promessa dele. Mateus 3,16. E quando Jesus foi batizado, imediatamente saiu da água, e eis que os céus se abriram para ele. E ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba, repousando sobre ele. E eis que uma voz do céu disse: Este é meu filho amado, em quem tenho prazer. Tá, então, isso acontece. E então, logo depois disso, Mateus 4, versículo 1. Então Jesus Então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então, logo depois que Deus diz: Este é meu filho amado, em quem tenho prazer, Deus então conduz Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então, se você agrada a Deus, significa que ele o conduzirá ao deserto. Imediatamente depois que ele diz isso, Deus imediatamente o leva ao deserto para ser tentado pelo diabo. É o amor de Deus levar você pelo deserto. E Deus nunca pode te dar algo que você não possa vencer. Então, o que muitas pessoas não entendem é que é porque você está deixando Deus orgulhoso, é porque você cresceu que Deus agora o conduziu para uma estação de deserto. Porque ele vê que você está pronto para ir para o próximo nível. Ele vê o seu coração, que você está pronto para obedecer a ele de uma maneira que nunca obedeceu antes, de uma maneira mais difícil. Ele vê que você está pronto para um teste agora, um novo teste, um teste mais difícil. Ele sabe que você vai passar porque ele vê o seu coração. Ele vê a sua obediência, ele vê o que você fez, ele vê a sua fidelidade.
Porque esses testes pelos quais passamos são para o nosso bem. Eles sempre são para o nosso bem. Porque através de cada teste, Deus nos molda mais. Deus nos estica mais. É sobrenatural. É assim que você se torna mais parecido com Jesus. Você se torna mais parecido com Jesus perseverando através dos testes, das provas. Porque é um alongamento que acontece esse esticar. Você precisa exercitar o músculo para que o músculo cresça. Então, literalmente, como você se torna mais parecido com Jesus, é perseverando através das provas. Isso é o que queremos mais do que qualquer coisa, certo? Tornar-nos mais parecidos com Jesus. E isso é o que Deus quer mais do que qualquer coisa, que nós tornemos mais parecidos com Ele. Porque quanto mais você e eu nos tornamos mais parecidos com Jesus, isso se traduz em mais almas entrando no reino. Por quê? Porque as pessoas saem das trevas para a luz quando vem a luz. E nós somos a luz do mundo, com Jesus brilhando através de nós. E quanto mais somos como Jesus, literalmente, mais brilhamos. Literalmente, mais impacto temos no reino de Deus. Literalmente, mais pessoas nas trevas poderão ver Jesus onde antes não o viam. Então, realmente devemos carregar isso em nossos corações. Eu preciso ser mais como Jesus. Se você tem esse coração pelas almas, mesmo que seja seus próprios familiares, que você pensa tanto, quando você pensa que quer que eles entrem no reino e conheçam Jesus, então você também precisa desejar se tornar mais como Jesus. O que significa que você também precisa estar disposto a passar por provas. Você não deve temer o deserto, mas abraçá-lo. Aleluia. Aleluia. Mateus 4:1. Então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Até Jesus teve que passar por isso. Até Jesus teve que passar por isso. Jesus era perfeito, mas Deus ainda assim o levou ao deserto para ser testado pelo diabo. Precisamos nos humilhar. Às vezes podemos pensar que já passamos por coisas suficientes. Às vezes podemos pensar, eu já passei pelo deserto. Sim, eu já estive lá. Eu sei, às vezes eu me sinto assim. Eu já passei por 4 anos e meio. Eu já passei por isso. Tô bem agora, certo? Mas quanto maior a promessa, mais longo é o caminho para chegar lá. Uh-oh. Ah. Isso é algo que pessoalmente eu tenho passado. Uau! Às vezes tem sido difícil. Às vezes tem sido difícil. Eu lembro, durante aqueles 4 anos e meio que eu estava esperando antes do avivamento começar, e nossa igreja estava ficando cada vez menor, menor de 20 para 15, de 10 para 5 para 2 ao longo de cerca de 4 anos. Então o avivamento começou e os muros de Jericó caíram. Mas eu lembro do meu pai espiritual, o profeta Jordave, ele dizia para mim, quanto maior o arranha-céu, quanto maior o prédio, quanto mais alto o prédio, mais profundo deve ser o alicerce. E então eu sabia disso, e eu então me lembrava disso enquanto eu fazia aquela jornada no deserto.
Enquanto eu simplesmente tinha fome de ver o avivamento começar, enquanto eu simplesmente tinha fome de ver as pessoas ocuparem os assentos que colocávamos e sempre tínhamos que recolher novamente todo domingo e eles estavam vazios na maior parte do tempo. Eu tinha fome, e então ficávamos menores e por 4 anos e eu renovava minha mente com isso. Agora mesmo, Deus está construindo o alicerce. Você está no deserto e Ele está construindo o alicerce. Você não consegue ver o alicerce. Você não consegue ver. Está debaixo da terra. Você está fazendo o trabalho subterrâneo agora. Mas é necessário porque é um edifício gigantesco que Deus está construindo. A casa de Deus, o avivamento dele. Então você precisa passar por isso. Vale a pena. E eu me lembro de ver esse apartamento em que eu morava, em North Hollywood, durante aquele tempo, por alguns anos durante isso. Eu estava morando naquele apartamento, tipo, desde. Quando foi? Desde 2017 até o avivamento começar, 2021. E a maior parte do tempo que eu estive lá, havia um prédio de apartamentos que estavam sendo construído. E levou, acho que mais de um ano só para o alicerce ser construído. E eu passava por ali todos os dias dirigindo e renovava a minha mente. Tá, leva mais tempo do que eu pensei, mas tá tudo bem. Tá tudo bem, os planos de Deus são perfeitos. E vale a pena. Amém? Aleluia. Aleluia. Então, Deus chamou você para um chamado maior do que você sabe, do que você esperava. Nós, na Igreja 5F, eles nos chamou para uma terra prometida maior do que podemos imaginar. Mas isso significa que precisamos passar por uma jornada para chegar lá. Precisamos passar por provas não apenas uma vez, mas várias provas. É aí que Deus pode construir aquele alicerce profundo, para que aquele alicerce seja forte e não possa ser abalado por nada. Aleluia. Aleluia. Então, quando Jesus foi para o deserto, diz Mateus 4:1, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome, e o tentador veio e disse a ele: Se você é o filho de Deus, ordene que essas pedras se tornem pães. Mas ele respondeu: Está escrito: O homem não viverá somente de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa e o colocou no ponto mais alto do templo e disse a ele: Se você é o filho de Deus, lance-se daqui, pois está escrito: Ele dará ordens aos seus anjos ao seu respeito, e nas mãos ele os sustentarão para que você não tropece o seu pé em alguma pedra. Jesus disse a ele: Também está escrito: Você não colocará o Senhor seu Deus à prova. Novamente, o diabo levou a um monte muito alto e mostrou a ele todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse a ele: Tudo isso eu lhe darei, se você se prostrar e me adorar. Então Jesus disse a ele: Vá embora, Satanás, pois está escrito: Você adorará o Senhor seu Deus e somente a ele servirá. Então o diabo o deixou, e eis que os anjos vieram e o serviam. Então Jesus passou por isso. Não foi fácil, não foi divertido, e ele não tinha comido por 40 dias. Quando ele estava passando por tudo isso, o diabo estava falando com ele. E é apenas ele no deserto com o diabo. E um dos versículos, uma das traduções, ou um dos evangelhos, na verdade, diz: o diabo deixou ele por um tempo. Então, houve uma estação específica em que o Espírito Santo foi conduzido pelo Espírito Santo para Jesus ser tentado, testado. Mas foi temporário. Você só precisa passar no teste. Não é divertido, não é confortável. O inimigo está literalmente atacando você, mentindo para você, falando coisas horríveis para você. Mas Deus está dando a você o que você precisa para vencer. Ele sabe que você já se tornou mais parecido com ele, que agora você pode confiar nele. Você pode discernir as mentiras do diabo e pode fazer o que ele ensinou você a fazer, treinou você a fazer, caminhar na sua autoridade, rejeitar o diabo e manter a sua fé. E então você passa no teste e então termina. Termina completamente. Aleluia. O diabo vai embora. E depois disso, Jesus foi ministrar.
e ele viu todas essas pessoas curadas, libertas e salvas, diz que o diabo deixou por um tempo. Então o diabo voltou novamente para tentá-lo outra vez. Quando o diabo estava falando através de Pedro, o diabo estava falando através de Pedro uma vez e Jesus teve que repreender o diabo falando através de Pedro e ele disse: "Para trás de mim, Satanás." Então foi o momento em que o diabo visitou novamente. Deus permitiu para outro tempo de teste. E ele passou nesse teste e foi para o próximo nível. O diabo deixou novamente por um tempo. Então, na jornada para a Terra Prometida, é um deserto. Deserto significando que ainda precisamos passar por provas às vezes. E às vezes você pode pensar que já passou por aquela estação de deserto e agora você está em algum tipo de terra prometida, ainda crendo por outras promessas, e você pode esquecer que ainda está no caminho para a promessa. E às vezes há buracos na estrada. Às vezes fica quente e seco na estrada. Às vezes você passa por coisas ao longo da estrada, às vezes é tempo de teste. Porque quando você tem Jesus na sua vida e tem o poder dele e a unção dele na sua vida, a vida é cheia de paz e alegria e vida abundante. E o diabo está debaixo dos seus pés todos os dias e você está caminhando em vitória todos os dias. Mas isso não significa que o diabo simplesmente desapareceu completamente da sua vida para sempre. Isso não acontece até morrermos. Estamos em uma guerra espiritual e Deus usa o que o diabo pretendia para o mal para o nosso bem. Quando Deus determina que é tempo de teste, Deus usa isso para o nosso bem todas as vezes. Aleluia! É por isso que não desprezamos a batalha. A batalha espiritual em que vivemos neste mundo, não a desprezamos. Não a desprezamos. Porque sabemos que temos vitória todos os dias. Sabemos que temos. E sabemos que todas as vezes o que o diabo pretendia para o mal, Deus usará para o bem. Sabemos disso. Por isso, não desprezamos estar em uma guerra espiritual, não ficamos irritados com isso. Não deveríamos. Não deveríamos quando temos a visão espiritual correta, porque esta é a verdade. Que sempre temos a vitória e Deus sempre usa isso para o nosso bem. Amém? Mas verdadeiramente, a vida na unção é tão céu na terra. É tão céu na terra. E então, mas eu preciso dizer a você, não podemos estar dormindo. Porque é como céu na terra. Céu na terra, de repente o Espírito Santo conduz você ao deserto. O que está acontecendo? Sabe, Espírito Santo de repente é tempo de teste. E a vida não parece a mesma. Às vezes você pode até sentir o que há de errado comigo. Como assim? O que está acontecendo? Porque eu não me sinto tão alegre, porque de repente eu estou tendo esses pensamentos negativos. Mas eu sei que a vida é boa, eu sou abençoado. Não sei o que está acontecendo com esses pensamentos negativos. Acorde, você ainda está em guerra espiritual. Acorde. Vai haver tempos de teste, é o tempo da prova. Às vezes o inimigo só vai querer blá 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 blá. Negatividade. Palavras negativas. Ele de repente vai querer trazer essa perspectiva sombria. De repente, e então Deus permitirá às vezes. Sim, apenas por um tempo. Isso foi o que aconteceu com Jó. Deus permitiu, mas apenas por um tempo, e então o tempo da tentação teve que terminar. E Deus levantou Jó tão alto, muito mais alto do que ele já estava antes, com tantas bênçãos. Tantas bênçãos, tantas bênçãos. Aleluia. Então, isso é um lembrete. Eu sei que alguns de vocês, muitos de vocês, estamos todos juntos nisso. Estamos todos juntos neste exército de avivamento. Então, às vezes, é uma mensagem profética. Às vezes, estamos todos passando por isso juntos. Estamos todos passando. É tempo de teste juntos, porque Deus quer levantar a igreja ao mesmo tempo. Todos fazemos parte da igreja, somos um.
Assim como os israelitas, eles caminham juntos no deserto. Eles estão sendo testados e provados nas mesmas coisas ao mesmo tempo. Eles passam pela mesma montanha ao mesmo tempo e as mesmas coisas eles passam novamente. Eles entram na terra prometida ao mesmo tempo. Aleluia! Então, esta é uma mensagem profética. Eu sei que alguns de vocês sabem do que eu estou falando. Então, às vezes você precisa de um lembrete. Esta é a importância de estar plantado na igreja, vir todos os domingos, porque caso contrário, o diabo pode levar você embora. Você pode ser pego de surpresa. Mas este é o seu lembrete. Ainda estamos em guerra espiritual. Vai haver tempos de teste e às vezes, muitos de vocês, todos vocês, podem estar agora. Esta pode ser a estação para outro teste, que é temporário, que está chegando ao fim enquanto você persevera através disso, e depois disso, você vai para o próximo nível. Nós vamos para o próximo nível. A recompensa está chegando. É como na escola. No final de ano, você faz uma prova antes de poder avançar. Pelo menos era assim no meu estado natal de Nova York. Tínhamos essas provas estaduais e tudo mais. Você precisa fazer uma prova antes de ir para o próximo nível. Você precisa passar nas provas no final do ano para avançar para a próxima série. Caso contrário, precisa repetir novamente. Então Deus quer fazer você avançar. Você vê? Você percebe que está sendo testado. Isso significa que Deus quer fazer você avançar. Aleluia! Você precisa do deserto. Você precisa do teste. Porque a terra prometida é uma grande mudança. É uma grande mudança. Você realmente não consegue entender agora o quanto precisa desses testes pelos quais está passando. Você não consegue entender. Você só pode crer. Porque quando você entra na terra prometida, é uma vida diferente. É tão diferente. E então, Deus sabe como preparar você e moldá-lo para uma mudança drástica mesmo. Pense na Terra Prometida, quando os muros caíram, foi uma vida completamente diferente. Foi assim para mim também. Quando o avivamento começou, eu passei de simplesmente estar em casa o tempo todo, todos os dias, o dia todo, editando vídeos, preparando mensagens, fazendo algumas publicações nas redes sociais para o ministério, e então ministrando às sextas e domingos. E essa era basicamente a minha vida por 4 anos. Quase sem viajar, eu ia para a Tanzânia para receber mais do meu pai espiritual na igreja do meu pai espiritual. Mas eu via a minha família talvez uma vez por ano, muitas vezes eu nem visitava a minha casa, eu apenas ficava em casa o tempo todo. Eu estava em casa servindo a Deus. Simplesmente editando, não fazendo tantas coisas. E então, em um dia, tudo muda, quando os muros de Jericó caíram e o avivamento começou. E alguns meses depois que o avivamento começou, eu estava viajando todas as semanas. Por 3 anos e meio. Todas as semanas, exceto talvez 3 semanas do ano, algo assim. Todas as semanas para diferentes cidades, estados e nações. Em 2022 foram 12 nações. E eu voltava para ministrar aos domingos, todos os domingos. Você sabe o quanto isso é uma mudança? E é assumir muito mais do que eu já tinha assumido. Eu passei de ser uma pastora pastoreando um grupo de algumas. Quero dizer, quando estamos falando de forma constante, tipo 2 pessoas. Porque pessoas novas vinham à igreja toda semana, mas não permaneciam. Então, quando estamos falando de pastorear, tipo 2 pessoas, eu passei de pastorear, tipo 2 pessoas para milhares incontáveis ao redor do mundo e cerca de 300 em Los Angeles, de repente, da noite para o dia. E isso não foi tudo. Além de pastorear, eu estava ministrando ao redor do mundo e então, de repente, o diabo ficou muito irritado e a perseguição veio além do que eu poderia imaginar. E em meio a tudo isso, a perseguição veio
E eu enfrentei ataques além do que eu poderia imaginar. Muito difíceis. Mas em meio a tudo isso, Deus continuava me chamando para seguir em frente em velocidade máxima. E eu era nova, tinha menos de 1 ano ministrando intensamente ao redor do mundo, assumindo tantas coisas. E toda essa perseguição veio de uma forma enorme e pública. Ataques, pessoas inventando mentiras sobre mim, pessoas dizendo todo tipo de coisas nojentas, como disseram sobre Jesus. Você é do diabo, você está usando poderes demoníacos. Tudo isso. Então, eu estava lidando com isso, além de assumir todo esse ministério e responsabilidade e almas, como uma pastora da noite para o dia. Graças a Deus. Deus sabia o que fazer para me preparar para isso. Graças a Deus, Ele me levou por tempos difíceis, com a igreja ficando cada vez menor. Graças a Deus, Ele me fez passar por traições e pessoas me maltratando, falando mentiras sobre o nosso ministério. E lidando com coisas assim, eu já tinha lidado com coisas assim e vencido, glória a Deus, com a força de Deus. E porque meu pai espiritual constantemente me encorajava, constantemente me fortalecia, constantemente me guiava profeticamente através disso. Mas graças a Deus eu passei por aqueles 4 anos e meio passando por coisas difíceis. Graças a Deus eu passei por ver aquelas cadeiras vazias enquanto eu ministrava e segurava as lágrimas, mas mesmo assim continuava seguindo. Graças a Deus, porque eu precisava disso para conseguir lidar com a terra prometida. A grande mudança que vem na terra prometida. Você vê? Você não consegue imaginar. Eu nunca poderia imaginar que as coisas mudariam tão drasticamente num piscar de olhos. Eu nunca poderia imaginar que Deus iria confiar tanto a mim da noite para o dia. De repente. Num momento de repente. Eu nunca poderia imaginar que eu estaria viajando para 12 nações diferentes. E quando não eram nações diferentes, eram estados diferentes toda semana, exceto por 3 semanas naquele primeiro ano. E voltar para ministrar no domingo, todo domingo, e fazer transmissões ao vivo, além disso, fazer transmissões ao vivo nos quartos de hotel. E então lidar com perseguição naquele mesmo ano, além disso, como eu nunca imaginei. Eu nunca poderia imaginar isso. Isso seria tão assustador se eu pensasse nisso antes. Mas eu compartilho isso com você para que você possa entender, ter mais entendimento da bondade de Deus, de por que você ainda não está lá, de por que nós ainda não estamos lá, de por que ainda estamos na estrada. Porque se nós não passarmos por essas provas onde Deus nos transforma, nos molda, faz nossa fé crescer mais nele, nos dá paciência, torna nossos corações mais puros, nos torna mais rendidos e obedientes, mais humildes. Se nós não passarmos por essas provas que produzem esse fruto em nossas vidas, não conseguimos lidar com a promessa. Vamos estragar tudo. É estranho pensar assim, tipo, uau, como poderia? Mas é a verdade. Mas Deus sabe que sem isso, vamos estragar tudo. Não conseguimos. É grande o que Ele está nos chamando para fazer. Tomar domínio para Ele. Nos dando terra sobre a qual tomamos domínio, sendo líderes no corpo de Cristo, no avivamento dele. É tão grande o que Ele está nos chamando para fazer. Então, todos nós ainda precisamos passar por provas. Precisamos ser refinados mais. E vamos ser humildes. Vamos nos humilhar para saber que precisamos de mais. Jesus passou pelo deserto. Vamos ser humildes. Precisamos de mais. Precisamos mais desse moldar. Amém? Aleluia. Tá, agora eu quero dar a você um pouco de entendimento sobre essa jornada no caminho para a promessa no deserto. Quando eu digo que precisamos do deserto, mais uma vez, eu não quero dizer como se nós estivéssemos, nós realmente como os filhos de Israel. Eu quero dizer, estamos andando na promessa de Deus em muitas áreas, amém?
Mas eu quero dizer, ainda não estamos lá. Estamos no caminho e às vezes passamos por provas nesse caminho. Amém? Então, no caminho lá, no caminho para a promessa, ainda estamos no caminho, ainda não chegamos lá. E então, os israelitas, como eu disse, eles estavam andando em círculos, certo? Eles passavam por isso, tipo, ah, eu estou passando por isso. Eu lembro dessa pedra. Eu lembro dessa árvore. Eu lembro dessa montanha. Isso é o que eles teriam passado. E sabe o quê? Isso acontece com a gente também no caminho. Eu já passei por essa prova antes. Agora eu tenho que passar pela prova de novo. Eu já passei por isso antes quando o diabo veio com essas mentiras. Eu já passei por isso antes. Agora está acontecendo de novo. Isso parece familiar. É assim que é. Então, as provas que Deus traz, Ele vai permitir para o nosso bem e às vezes serão as mesmas, semelhantes. Mas nós ficamos mais fortes à medida que passamos por elas mais. E sabe o que é incrível? Parece, tipo, eu voltei para a estaca zero. Não, você não voltou para trás. Você vê como você estava reagindo a essa prova? Você vê como você está vencendo mais rápido do que no passado? Você vê, você já cresceu. Isso é até um presente. Deus pode mostrar a você como você cresceu. Aleluia. Então, quando você percebe isso acontecendo, quando você perceber uma batalha parecida com a que você já passou no passado, talvez 1 ano, 3 anos, 5 anos atrás, e você perceber que é tão parecida, você pode não se desanimar. Isso é exatamente como os israelitas. No ano 38, eles estavam 38 anos mais perto da Terra Prometida do que o primeiro dia quando eles passaram por aquela montanha pela primeira vez. Tá vendo? Você está mais perto. Não é que você voltou no tempo e recomeçou porque essa prova parece semelhante. Você está mais perto. Você está chegando lá. Aleluia! Provas são um sinal de avanço. Provas são um sinal de um passo adiante. Deus está mudando a sua perspectiva hoje sobre provas. Aleluia! Salmo 43:1 diz: Vindica-me, meu Deus. Este é Davi falando quando ele estava no deserto, quando ele estava no caminho para a promessa de ser ungido rei. Vindica-me, meu Deus, e defenda a minha causa contra uma nação infiel. Resgata-me daqueles que são enganadores e maus. Tu és Deus, o meu refúgio. Por que me rejeitaste? Por que devo andar lamentado, oprimido pelo inimigo? Você escuta o versículo 2? Tu és Deus, o meu refúgio. Por que me rejeitaste? Por que devo andar lamentado, oprimido pelo inimigo? Coloque-se no lugar de Jesus quando ele está no deserto, sendo tentado pelo diabo. Você provavelmente estaria pensando esses mesmos pensamentos. Jesus, o Senhor acabou de dizer que eu sou seu filho amado, sua filha amada, e agora estou aqui. Por que me rejeitaste? Eu ouvi a sua voz tão claramente antes, eu senti a sua presença tão perto de mim antes, eu senti o Senhor sorrindo para mim antes, mas agora eu estou no deserto, seco, e ouço o diabo falando no meu ouvido. Por que me rejeitaste? Foi a bondade de Deus que ele foi conduzido ao deserto, Deus não o rejeitou. Mas veja, podemos ter esses pensamentos, o inimigo pode enviar esses pensamentos às vezes quando estamos no deserto. Onde está Deus? Por que Deus está permitindo isso? Eu pensei que ele estava orgulhoso de mim. Isso não parece que ele está orgulhoso de mim. Eu tenho sido obediente, mas isso é um castigo. Não, isso é o amor dele, isso é a bondade dele para fazer você avançar para o próximo nível. Aleluia.
Por que devo andar lamentado, oprimido pelo inimigo? Sabe, Jesus no deserto, ele está constantemente ouvindo o diabo falando com ele. A voz do diabo é alta. E além disso, Jesus não comeu por 40 dias. Então isso parece como se ele estivesse oprimido pelo inimigo. Você não está oprimido pelo inimigo porque está passando por uma prova. Isso é apenas Deus permitindo esse ataque para o seu bem. É temporário. Amém? Envie-me a sua luz e o seu cuidado fiel. Que eles me conduzam, que eles me levem ao seu santo monte, ao lugar onde o Senhor habita. Então eu irei ao altar de Deus, a Deus minha alegria e meu prazer. Eu te louvarei com uma lira, ó Deus, meu Deus. Por que, minha alma, você está abatida? Por que tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei, meu Salvador e meu Deus. Davi falou com a alma dele. Davi lembrou a si mesmo da perspectiva de Deus sobre as coisas. E é isso que você precisa fazer. As palavras que Davi estava falando no início, por que, meu Deus, o Senhor me rejeitou? Essas palavras que ele falou são sentimentos que você pode ter quando está nas provas. São mentiras que o diabo pode enviar quando você está passando por provas. Mas o que você precisa fazer é fazer o que Davi fez quando ele disse: Não, não vou me deixar levar por esses pensamentos. Eu não vou entrar nesse buraco desses pensamentos negativos que o diabo quer que eu pense. Eu vou parar isso agora e eu vou falar com a minha alma agora mesmo. Alma, alinhe-se com meu espírito que está submetido ao Espírito Santo. Alinhe-se. Por que você está abatida? Deus é tão bom. Olhe como Deus abençoou você. Olhe as promessas que já se cumpriram na sua vida. Olhe as coisas pelas quais você costumava orar. Se ao menos eu pudesse ter isso, se ao menos eu pudesse ter isso, eu poderia esperar para sempre. Eu poderia esperar para sempre pelas outras promessas. Se ao menos eu pudesse ter isso, e então Deus deu isso a você. Renove a sua mente com a verdade. Renove a sua mente que você é abençoado. Você é tão abençoado. Você é abençoado demais para ser impaciente. Que palavra! Essa é uma palavra, hein? Não, eu estou falando isso para mim mesma. Você é abençoado demais para ser impaciente! Você é abençoado demais para estar pensando negativamente. Você é abençoado demais para se comparar com os outros, com o que eles têm e o que você não tem. Você é abençoado demais para ser cheio de direitos. Você é abençoado demais para estar pensando, mas Deus, eu tenho esperado por tanto tempo, eu fiz tantas coisas, tipo, eu não mereço isso agora? Já não é hora? Você é abençoado demais para ser cheio de direitos, porque não deveríamos ter direitos sobre nada, amém? Não deveríamos. Não deveríamos nem ter o direito de viver. Nós não fizemos nada para merecer viver, para ter fôlego nos nossos pulmões, para ter pessoas amadas na nossa vida, para ter o emprego que temos, para ter um teto sobre a nossa cabeça, para ter comida para comer. Nós não fizemos nada para merecer isso. É literalmente só a graça de Deus. Só a graça e o amor de Deus que temos essas coisas. Você é abençoado demais para não estar contente na espera. No deserto. Fale com a sua alma, renove a sua mente. Vá e conte suas bênçãos uma por uma, o dia todo, a noite toda, por semana se você tiver que fazer isso. Faça o que você tiver que fazer. Para renovar a sua mente, para fazer a sua alma entrar em alinhamento com o seu espírito. Renove a sua mente com as revelações que Deus já lhe deu. Talvez você esteja lidando com condenação, talvez você esteja lidando com pensamentos de que Deus não está orgulhoso de você, você não está fazendo o suficiente, talvez Deus já tenha revelado a verdade a você no passado de como o diabo é mentiroso nessa área.
Renove a sua mente com o que Deus revelou a você. Ele não quer tratar você como um bebê. Ele não quer que você precise de encorajamento. Ele quer que você se lembre do que ele já revelou a você, que você se torne mais forte, para que você seja alguém que constantemente consegue ajudar os outros em vez de precisar de ajuda dos outros. Ele chamou você para ser um líder. E então isso inclui ele não tratar você como um bebê. Meu pai espiritual revela tanto o coração de Deus nesse sentido. Ele não me trata como um bebê. E há momentos que eu queria que ele me tratasse como um bebê. Todos nós queremos ser tratados como bebê em alguns momentos, não é? Quando você está passando por coisas difíceis. Mas ele nunca me tratou como bebê. Ele me chama para um nível mais alto. Você precisa ser mais forte. Você precisa ser ainda mais firme na verdade de quem você é em Cristo, de quem Deus diz que você é, de quanto Deus ama você e do que ele diz sobre o seu futuro. Você precisa ser ainda mais firme na sua fé sobre quem Deus é. Que ele é sempre vitorioso na sua vida. Você precisa ser ainda mais firme na fé. Você precisa ser ainda mais firme na fé de que ele vai defender você, ele vai vindicar você, ele vai derrotar todo gigante, todo inimigo e trazer vitória para você. Você precisa ser ainda mais firme nessa fé. Então passe por essa prova de novo. Lide com os pensamentos negativos, você os rejeita, você vai para a ação. Não é hora de ser tratado como bebê, é hora de amadurecer, porque eu estou chamando você para um nível mais alto. Sua fé é grande, mas ela precisa ficar maior. Aleluia. 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 Você tem que merecer a terra prometida. Você tem que merecer a terra prometida. E às vezes isso pode ser uma palavra difícil, pode ser tipo: eu ainda não fiz o suficiente para merecer? O que está faltando em mim? Mas não é isso. É que o que Deus chamou você para viver é tão grande. É tipo, sim, sua fé é grande. É maior do que a maioria. Sua humildade é linda, mais linda do que a maioria. Mas Deus quer que seja ainda maior. Porque o que Ele está chamando você para viver é tão grande assim. Então Deus quer que você comece a enxergar com uma perspectiva diferente o tamanho do que Ele está chamando você para viver. E que você precisa subir mais alto ainda. Não apresse a terra prometida. Não se contente com menos do que o melhor de Deus. Não se contente com uma terra prometida menor. Diga sim e amém aos caminhos perfeitos de Deus, ao processo dele, a essa estrada, a essa jornada para a terra prometida. Vale a pena. Vale a pena passar por tudo. Vale a pena. E eu quero encorajar você a lutar. Lutar para ter a perspectiva correta. Lute para ter a perspectiva certa. Assim como eu estava exemplificando para você. Lute para ter a perspectiva certa. Lute para ter a perspectiva certa. O que eu quero dizer é lute para sempre enxergar certo. Deus sabe o que está fazendo. Deus sabe o que é melhor. Eu quero que seja no meu tempo, mas ainda não é o tempo de Deus, mas eu quero o melhor de Deus. Deus, o seu caminho é o melhor. Lute pela perspectiva correta. E não ceda à tentação de reclamar. Não ceda à tentação de reclamar. Você não quer se arrepender de como você se comportou durante as provas. Quando você chegar à Terra Prometida. Quando você chegar à Terra Prometida, você vai dizer: ah, sim, eu precisava disso. E isso foi a bondade de Deus que eu passei por tudo isso. Então, viva nessa verdade agora. Agora mesmo. Você vai ter que ser diligente para renovar a sua mente. Mas quando você renova a sua mente,
Você será diligente em olhar para as suas bênçãos. Seja diligente em renovar a sua mente com a verdade de quem Deus é e o que ele revelou a você sobre quem ele é e as verdades dele. Assim, a sua alma vai ter que se submeter ao seu espírito. E você vai encontrar contentamento, você vai encontrar alegria, você vai encontrar paz na jornada para a terra prometida. Amém. Aleluia! Aleluia! Então não fique mais dormindo. Você está passando por algo estranho? Não deixe o diabo levar você para um buraco de mentiras. Você está passando por algo estranho? Você está passando por algo diferente? Você está passando por algo difícil? Por algo que você não entende, esquisito? Ah, é tempo de teste. É isso que é. Não tem nada de errado com o meu coração. Porque às vezes essa é uma mentira que você pode começar a pensar negativamente, mas é porque o diabo está tipo. Não! Você ainda é essa pessoa linda, alegre, com o coração puro, que é grato a Deus, que é humilde. Esse é você. Você só está passando por um teste. Fique atento. Saiba o que está acontecendo para você não ser enganado, para você perseverar e ser vitorioso. Amém? Aleluia! 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 Obrigada, Jesus! Vamos lá, guerreiros de Deus! Vamos ser fortes! Vamos ser fortes para o nosso Jesus! Vamos ser fortes! Vamos lá! Vamos ter garra! Garra por Jesus! Vamos rugir! Vamos ser fortes guerreiros! Chega de ser fracos! Chega de ser fracos! Nós somos fortes! Nós somos fortes! Nós somos mais do que vencedores e podemos fazer todas as coisas por meio de Cristo, que nos dá força. Amém? Aleluia! Aleluia! Obrigada, Jesus. Louvado seja Deus. Obrigada, Senhor, pelo teu encorajamento. Amém. Obrigada, Senhor, pelo seu encorajamento. Obrigada, Senhor, pelo seu encorajamento. Obrigada, Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. E Deus enviará anjos para ministrar a você. Você foi ministrado hoje. Quando Jesus foi tentado no deserto, ele precisou de anjos para ministrar a ele. Deus é tão bom, ele ministra a você. Obrigada, Jesus. Agradeça a ele por ministrar a você. Obrigada a Deus por ministrar a nós. Aleluia, aleluia, aleluia. Obrigado por restaurar a nossa alegria, restaurar a nossa força, a nossa paz. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja Deus. Nós vamos ofertar a Jesus agora. Ele é digno, amém? Ele é digno de tudo que temos, inclusive das nossas sementes, que ele nos pediu para dar a ele. Que ele coloca nas nossas mãos com um propósito, não só por qualquer coisa. Não de forma aleatória, não por ganho egoísta, mas ele coloca sementes nas nossas mãos para os propósitos dele, para serem usadas na obra dele, nesta terra, para serem usadas para que ele seja glorificado, amém? Louvado seja Deus. Se você gostaria de ofertar, você pode ir ao link na minha bio. Para vocês que estão assistindo online, 5fchurch.org/give ou o QR Code atrás de mim. Enquanto você semeia hoje, eu quero encorajar você a semear uma semente como um pedido de oração a Deus, porque tudo que Deus nos dá é de graça. Ele não exige que paguemos nada para receber bênçãos, amém? Mas nós devemos ver tanto valor nas bênçãos que ele dá, nos milagres que ele dá. Então é um princípio poderoso semear quando você tem um pedido de oração, porque isso está colocando valor no que você está crendo que Deus vai fazer. Número 1 e número 2, e se agradecer a ele antecipadamente. É uma ação de fé agradecendo a ele com esse sacrifício. E também está mostrando para Deus, tipo, eu realmente quero isso, eu estou até fazendo um sacrifício. Não que você precise fazer isso, mas é tipo,
está mostrando o seu coração de que isso é tão importante e valioso para você, esse pedido de oração que você tem. E então eu quero encorajar você hoje a semear uma semente especificamente pelo seu coração, para o seu coração estar alinhado com o de Deus, estar alinhado com o tempo dele. Que você não queira estar lutando contra Deus. Que você não queira estar enxergando Deus, tipo, Deus, por que ainda não chegou? Por que a terra prometida ainda não chegou? Sabe? Que você não queira estar em conflito no seu coração, mas que você esteja totalmente alinhado e em paz. Em paz com a vontade dele, em paz com o tempo dele, em paz quando ele leva você por coisas desconfortáveis. Que você não queira ficar tipo, ai Deus, por que o Senhor está fazendo isso? Mas sim, Senhor, eu preciso disso. Obrigado. Amém? Obrigada, Jesus. Então eu quero orar por todos vocês que estão semeando agora. Então, se você puder levantar as suas sementes agora, eu vou orar por todos vocês. Obrigada, Senhor. Eu libero a unção sobre cada semeador aqui agora. E com esta semente, eu declaro que a graça de Deus venha sobre você, que a unção venha sobre você para lhe dar esta graça, para estar contente, não importa qual seja a vontade de Deus, para estar contente na espera, para estar contente durante o processo, para estar alinhado com Deus no coração, para sempre enxergá-lo com a perspectiva certa, para não enxergá-lo como bom e feliz com você só quando você está no topo da montanha, mas enxergá-lo assim quando você está no vale. Que a graça de Deus cubra o seu coração agora e ajude você e transforme você e abra mais os seus olhos em nome de Jesus. E eu declaro abundância sobre você, portas se abrindo de provisão na sua vida agora. Mais provisão em nome de Jesus. Que você tenha mais do que suficiente em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia.